Fala galera, que a paz esteja com você onde quer que você esteja. Aqui é o Márcio Ferreira e você está em mais uma Sacada dos Céus. Eu estava esses dias orando e eu perguntei ao Senhor qual era a maior riqueza da terra, na opinião dele, ele como Deus. Qual era a maior riqueza, qual era o maior bem que existe na terra? E ele me disse algo muito impressionante. Eu quero trazer aqui para você e isso vai mudar a sua vida, tá certo? Vamos lá para a sacada. No livro de Provérbios, Salomão diz que nem as mais finas pedras preciosas, nem toda a riqueza do mundo se compara com a sabedoria. Que a sabedoria, ela vale mais do que toda a riqueza da terra. Só que Salomão não está falando especificamente da sabedoria. Salomão aprendeu um segredo com o seu pai Davi. Davi foi um dos maiores reis, o rei mais celebrado de Israel, tanto pela sua intimidade com Deus, quanto pela sua capacidade bélica de fazer guerra e de vencer. E quando Davi pecou, a Bíblia diz que ele adulterou com uma mulher chamada Betseba e mandou matar o marido dela. Quando Deus o puniu, o castigou, Davi disse algo muito impressionante. O castigo que Deus deu a ele era que ele iria perder o seu reinado e ele ia perder todos os bens, tudo aquilo que Deus deu a ele. E Davi diz assim: Senhor, pode tirar tudo, mas não me deixe sem o seu espírito. Aí está a chave. O maior bem de toda a terra é o Espírito Santo de Deus. Ele é a pessoa mais especial da Trindade. Davi entendeu isso? Toda a unção, tudo quanto Davi fez, tudo quanto ele realizou, vinha do Espírito Santo. As pessoas dizem que Davi era muito valente porque ele foi a única pessoa que decidiu enfrentar Golias, mas essa valentia não estava em Davi. Davi tinha sido ungido por Samuel para ser o próximo rei de Israel. Então Davi estava cheio da unção, estava cheio do Espírito. Foi o Espírito quem impulsionou Davi, que deu a ele coragem, força e ânimo para se levantar e para vencer Golias. Ele havia sido ungido rei. Quando o Espírito se apodera de alguém, a pessoa realiza coisas incríveis. O Espírito ele é tão especial que tanto o rei Davi preferiu perder todo o seu reino, toda a sua riqueza, a perder a comunhão com o Espírito. Salomão, um dos homens mais sábios, ou o mais sábio de toda a terra e também o mais rico, disse que a sabedoria que ele tinha valia muito mais do que todo o dinheiro da terra, mas também a sua sabedoria vinha do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala que a palavra de sabedoria é um dom do Espírito Santo, lá em 1 Coríntios 12. E também Jesus declarou o quanto o Espírito Santo é especial, porque ele disse: se alguém pecar contra o Filho, lhe será perdoado, e contra o Pai também, mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem nesta vida, nem no mundo vindouro. E o Espírito, ele é tão especial que o Pai aceita ser ofendido, também o Filho. Tanto é que o Filho foi entregue, Jesus foi entregue na terra para ser ofendido, para apanhar, para levar cuspida e para morrer na cruz, mas nenhum dos dois, nem o Pai nem o Filho, aceita que sejam feitas ofensas contra o Espírito, porque ele é a pessoa mais especial da Trindade. Às vezes você olha na Bíblia homens incríveis que fizeram coisas incríveis, é o que o livro de Hebreus narra como os heróis da fé. Todas estas coisas incríveis foram feitas por homens simples que acreditavam em Deus, mas que foram cheios do Espírito Santo. Então a chave para realizar coisas incríveis na terra não está na pessoa em si, mas na unção que vem do Espírito de Deus na vida delas,
A sabedoria de Salomão veio do Espírito Santo. O dom para governar e para guerrear que Davi tinha veio do Espírito Santo. A força de Sansão, existe um mito de que a sua força vinha dos seus cabelos. Ali era um voto de nazireu que ele tinha. A Bíblia diz que quando o Espírito se apoderava de Sansão, é que ele tinha força. José, na terra do Egito, que ele tinha o dom de sonhos. O apóstolo Paulo também fala sobre o dom de sonhos. José suportou tudo quanto suportou e fez tudo quanto fez. Foi o homem mais sábio no Egito e governou o Egito por causa do Espírito Santo que estava sobre ele. No Antigo Testamento, a capa, quando você recebia uma capa, simbolizava a unção do Espírito. Então, aquela túnica, aquela veste colorida que o pai dele fez para ele, no começo da sua história, simbolizava ali a unção do Espírito. Assim também como quando Eliseu recebeu a capa de Elias, a unção recaiu sobre ele. Daniel foi achado 10 vezes mais sábio do que todos os magos na terra de Babilônia. Isso o próprio rei falou, e o próprio rei reconheceu que nele habitava o Espírito do Deus Altíssimo. Então Daniel não ficou sábio porque ele fez aquele jejum e não comeu dos manjares do rei, mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E por que que o Espírito ele é tão especial? Ao longo da Bíblia, Deus ele demonstra que tudo quanto Deus realiza na terra, ele realiza através do seu Espírito. A onipresença, Davi diz: aonde me esconderei do teu Espírito? Se eu subir ao alto monte, até as profundezas do inferno, lá tu estarás através do teu Espírito. A onipotência, a onisciência, né? Que o Espírito sonda todas as coisas. O apóstolo Paulo fala que o Espírito sonda todas as coisas, nada lhe é oculto, e que ele conhece até as profundezas de Deus. Em Gênesis, a Bíblia diz que antes de Deus começar a criar, o Espírito pairava sobre a face das águas, e ali há um grande mistério, ninguém entende por que ele estava ali. Primeiro ele estava preparando o caminho, o Espírito sempre vem antes para preparar o caminho para a ação de Deus. Aí fica uma sacada aí para você. Quando você for realizar uma tarefa difícil ou for em algum lugar, você pode sempre pedir a Deus que envie o Espírito na sua frente para preparar a situação. Antes da criação, o Espírito veio preparar o ambiente. Antes de Jesus vir à Terra, o Espírito levantou a João Batista para preparar o caminho. Tem muitas situações na Bíblia em que o Espírito vem antes para preparar o caminho para a ação de Deus. Mas toda a criação de Gênesis, ela é realizada por ordem do Pai e executada pelo Espírito, porque todo o poder de Deus na terra vem pela ação do Espírito. É pelo Espírito que é gerada a vida na terra. É pelo Espírito que foi criada e que é sustentada. Lá em Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, é o Espírito que vem dos 4 cantos da terra e faz aqueles ossos secos criarem vida. O salmista Davi diz que o Senhor envia o seu Espírito e que a vida na terra se renova. Então, existem 3 interações do Espírito que nós vamos falar aqui hoje. A primeira interação é a interação que cria e sustenta a vida. Tudo quanto existe na terra foi criado pelo Espírito Santo, e tudo o que é mantido vivo, toda a vida, todo ser vivo, a ciência não consegue entender o que é a vida. O que mantém, o que sustenta um organismo vivo não é a química, não é a matéria, a vida. A vida ela é mantida, sustentada pelo Espírito. Essa é a primeira interação. Se você está vivo, é porque o Espírito de Deus te mantém vivo. A segunda interação é a interação que traz a revelação de Deus, de que você é criatura de Deus, de que Deus existe, de que Ele enviou Jesus. O próprio Jesus disse a Pedro que ele só disse que Jesus era o Filho de Deus através do Espírito,
Paulo fala que ninguém entende que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito, e o próprio Jesus disse que o Espírito veio ao mundo para convencer, ele seria enviado para convencer o mundo do pecado, do juízo e da morte. Então, a segunda interação do Espírito é mostrar para o homem, revelar ao homem que ele é uma criatura de Deus, que ele pode ser salvo através de Cristo e trazer esta relação do homem com Deus. João Batista dizia que ele batizava com água, mas que viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Jesus enviou o Espírito Santo. Então, a partir do momento que o Espírito de Deus te revela quem é Jesus, que você aceita Jesus, aceita o sacrifício dele na cruz, o Espírito agora, ele entra em uma segunda interação com você. Você se torna o templo do Espírito Santo, ele começa a habitar em você. E aí, na terceira interação, ele começa a encher você de dons. E esta é a parte mais maravilhosa desta mensagem que eu estou trazendo aqui para você. É a unção, é o derramar dos dons do Espírito, que é a coisa mais incrível da Bíblia. Então, por que o Espírito ele é tão especial para o Pai? Porque todo o poder, todos os atributos de Deus estão no Espírito Santo. A onisciência, a onipresença, a onipotência, todo o poder de Deus está no Espírito Santo. Jesus, até os seus 30 anos, era um homem comum, mas quando o Espírito desceu sobre ele, ele começou a agir, a fazer milagres, sinais, prodígios. E ele mesmo citou um trecho de Isaías: o Senhor me ungiu através do Espírito. Como foi que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Não foi por ele mesmo. O apóstolo Paulo diz que o Espírito, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, também vivificará os nossos corpos mortais, nos transformarão no corpo de glória, ressuscitarão os santos nos últimos dias, no último dia, não é? Toda a ação de Deus vem através do Espírito, só que ele não é um poder, ele é uma pessoa. Porque o apóstolo Paulo fala que o Espírito ele tem ciúme de nós. Imagina um ser que tem todo o poder de Deus está no Espírito Santo. Tudo quanto Deus faz está no Espírito Santo. Todo o mover, todo o agir, todo o poder está no Espírito Santo. E ainda assim, ele é uma pessoa e é extremamente sensível. Ele tem ciúme dos servos de Deus. Quando você se dedica mais a uma outra coisa, quando você se desvia do caminho do Senhor, o Espírito Santo fica enciumado. Quando você peca, Paulo fala: não entristeçais o Espírito. Ele se entristece. Quando você está sendo tentado para fazer algo errado, é o Espírito quem começa a contender com você no seu coração, dizendo: não faz isso. É por isso que lá em Gênesis, Deus disse: não contenderá mais o meu Espírito com o homem, porque em Gênesis, tanto Adão quanto Eva, que tinham a plenitude do Espírito, não o ouviam. E todos os homens que vieram depois dele decidiram por fazer coisas erradas, e o Espírito ficava contendendo com eles para que eles não praticassem o erro, até que Deus decidiu cortar esta interação do Espírito com os homens e abrir isso, derramar o seu Espírito apenas sobre rei, profetas e aqueles a quem Deus tinha um propósito específico no Antigo Testamento. E o Espírito Santo também, o apóstolo Paulo fala que nós não sabemos como orar, como falar com Deus, mas que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você vai orar e você acha que a sua oração não foi muito boa, saiba que o Espírito Santo estava orando junto com você e ele sabia a forma como orar, gemendo, intercedendo, sentindo as suas dores, porque ele habita em você, porque você é templo dele, ele conhece as suas dores, as suas angústias, e ele intercede por você. E
através do Espírito, coisas incríveis começam a acontecer. Paulo fala sobre os dons do Espírito, que é a sabedoria que eu já citei, Salomão. Você acredita que se você ler muitos livros você vai ser sábio? Você vai ter conhecimento, a verdadeira sabedoria. Ela vem do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá o dom de discernimento, discernir pessoas, discernir espíritos, se algo vem de Deus ou não, se aquela pessoa é ruim ou não, se ela vai te sacanear. Você que tem uma empresa não sabe escolher o seu sócio, não sabe escolher alguém para casar, para namorar. O Espírito te dá discernimento para discernir situações e pessoas. Ele te dá dons de milagres, de operar milagres, de curas. Tudo isso são dons do Espírito. O dom de adquirir riquezas, não é? A sabedoria para adquirir riquezas, para realizar negócios. Todas estas coisas vêm do Espírito. Isso não só no meio do povo de Deus, mas em toda a terra, cristão ou não. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem da parte de Deus, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Uma coisa é alguém que tem habilidade para executar alguma coisa. A pessoa treina uma certa situação e ela é mais habilidosa para fazer aquilo do que outras pessoas, ela se dá melhor naquilo. Mas um dom, alguém que é extremamente incrível em fazer aquilo que ninguém consegue copiar, é um dom e vem da parte de Deus. Um dom para adquirir riqueza, para realizar negócios, para empreender, para construir. Então, se o seu casamento não está bem, o dom de sabedoria, a mulher sábia edifica a sua casa. A Bíblia também fala dos frutos do Espírito Santo, que é amor. O amor verdadeiro, ele é um fruto do Espírito Santo. Só quem tem o Espírito Santo consegue amar de uma forma verdadeira, a alegria, a verdadeira alegria. Se você é uma pessoa depressiva, você está lutando contra a depressão, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, em algumas traduções chama de gozo, que é algo que é derramado pelo Espírito e flui no seu espírito para o seu corpo. A verdadeira alegria é um fruto de quem tem o Espírito Santo. A longanimidade, uma pessoa que é longânima, tem um ânimo longo, não desanima tão facilmente. A benignidade, que é uma pessoa aí que consegue fazer o bem e pensar o bem em todas as situações e de pessoas. A bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, todas estas coisas são frutos do Espírito. Outro dia eu faço um vídeo, posso até fazer uma série falando sobre o Espírito, os dons e os frutos do Espírito Santo. Por que ele é a maior riqueza que você poderia ter? Porque o Espírito Santo, ele é todo o poder de Deus, tudo quanto Deus pode fazer, realizar, todos os atributos de Deus ao seu alcance. Em Cristo, o Espírito Santo habita dentro de você e os frutos do Espírito começam a sair de você e ele vai dando dons à medida que você se posiciona. E qual é esse posicionamento? Como adquirir os dons? Como ser pleno, como ser cheio do Espírito Santo? A primeira coisa que você tem que saber é que o Espírito é uma promessa do Pai. Joel 2:28, o Pai diz que naqueles dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E aí ele fala que os jovens, que os velhos terão sonhos, terão visões e que ele mostraria sinais. Isto é uma promessa, ele derramaria sobre toda a carne. Todo aquele que quer, todo aquele que quiser, está aberto a isso em Cristo. O próprio Jesus falou assim, olha, para você receber da plenitude dos dons do Espírito, é só você pedir ao Pai. E aí Jesus citou, olha, se o teu filho te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Se ele pedir um peixe, você não vai dar uma serpente. Jesus disse, se vocês, sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito
aqueles que lhe pedirem. Jesus coloca aqui o Espírito como a maior dádiva que o Pai pode dar aos seus filhos. Então é só pedir, é só buscar. E a terceira coisa que você tem que saber é que Deus derrama grandemente o seu Espírito. A palavra diz que o Senhor, Ele não derrama o seu Espírito sobre medida, Ele não mede, mas Ele derrama abundantemente. Você precisa ter um propósito, uma missão para executar na terra. Todas as pessoas na Bíblia que foram cheias do Espírito Santo foram cheias para executar uma missão, foram capacitadas para executar algo. Deus não vai derramar do seu Espírito para você ficar em casa assistindo TV e comendo pipoca. Se você quer executar algo, se você quer fazer algo, quer ser uma pessoa diferente na terra, peça ao Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo como a maior riqueza que você poderia ter, porque nenhum dinheiro do mundo pode comprar nenhum dos dons, nenhum dos frutos. A verdadeira alegria que vem do Espírito, o dinheiro não pode comprar. O amor verdadeiro que vem do Espírito, o dinheiro não pode comprar. O domínio próprio, a mansidão, o discernimento para discernir coisas, a sabedoria, o dom de adquirir riquezas, de empreender com sucesso. Todas estas coisas, toda boa dádiva, todo o dom perfeito vem do Espírito. Ele é o bem mais precioso. Se você o tiver, assim como o Pai e o Filho têm o Espírito como precioso, se você tiver o Espírito como precioso, você não vai entristecê-lo, você não vai deixá-lo com ciúme de você, e Deus vai derramar do seu Espírito, vai encher você, vai te dar dons. Em outros vídeos nós podemos tratar mais sobre os dons, mas é a coisa mais incrível que existe na Terra. Deus tem me dado dons de visão, de revelação. Deus tem me mostrado através do Espírito coisas futuras. Num próximo vídeo aí eu vou falar sobre alguns sonhos, algumas revelações que eu tive, sobre o tempo que estamos vivendo agora. E todas estas coisas vêm do Espírito, é dom do Espírito. Eu só estou falando aqui com você e trazendo palavras como essas que eu trago neste canal através do Espírito, porque toda a sabedoria, o conhecimento, a revelação vem do Espírito. E Ele, para mim, é mais precioso do que o ouro. É o dom mais precioso que existe na Terra. Se você entende isso, entende que o Espírito também é precioso na sua vida, peça a Deus que te encha do Espírito e que derrame dons sobre a sua vida. A sua vida vai sofrer uma reviravolta, coisas incríveis vão acontecer. A sua vida vai mudar. Tá certo? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e divulga para outras pessoas. Espero que ele te ajude muito aí e a gente se vê no próximo vídeo.